Gênesis capítulo 1. Tá? Gênesis capítulo 1. Esse é folhinha, né? Verso 26, tá? Amados, nós estamos trabalhando aqui, como eu disse para vocês, é um novo tempo a ser hoje. E esse novo tempo, amados, ele é marcado com o propósito de Deus, tá? Com o propósito de Deus. Na nossa vida, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Olha, independentemente de idade, tá? Deus não age na nossa vida de acordo com a nossa idade. Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Não é de acordo com esse relógio aqui. É no tempo dele, é o Cronos, o tempo de Deus. Nós precisamos, amados, aprender isso. Porque se nós aprendermos, amados, essa disciplina que o Senhor tem para nós, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Tá? Deus nos criou, amados, para multiplicarmos. Tá? E aqui nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 20, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Pai querido santo, nessa noite, ó Deus de glória, na tua casa, porque eu entendo que a tua glória está neste lugar. Quero render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Deus, dura para sempre. Quero agradecer pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que o Senhor trouxe, porque está na tua palavra. Se cumpre a tua palavra esta noite neste lugar, e sabendo, meu Deus, do cumprimento da tua palavra, que haja um mover da parte do Espírito Santo de Deus, nos entronizando as tuas verdades, e para isso precisamos do Espírito Santo que tu abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma, o Espírito esteja totalmente entronizado à presença de Deus neste lugar e no teu mover, porque com certeza nós seremos tremendamente abençoados na forma da edificação da nossa vida, manifestando assim a tua glória, o teu poder, meu Deus. Nós oramos a ti, em nome de Jesus, amém. Amados, então nós vimos aqui que o princípio da criação de Deus e o propósito pelo qual ele criou homem e mulher, os animais macho e fêmea, tinham um propósito: eles se multiplicaram. Tá? Esse é o propósito da criação. Deus criou o homem para que através dele ele se multiplicasse. Né? Mas só multiplicar resolveu o problema do homem? Não. Amém? Não. Então você precisa ter em mente isso, que nós precisamos nos multiplicar. De que forma essa multiplicação pode acontecer na nossa vida? Que não seja na forma de filhos, estou falando biologicamente. Tá? Quero trazer para você a questão espiritual. Se nós vemos, amados, lá em Gênesis capítulo 13, tá? Deus escolheu Abraão no meio de todas aquelas pessoas que ali havia. A Bíblia, amados, ela não traz exatamente todos os fatos que aconteceram, mas eu entendo que todos os fatos que estão aqui têm um propósito. Então, o chamado de Deus de Abraão, amados, foi interessante, porque Abraão se encontrava no meio da sua parentela, e de tanto clã, que era muita gente, eles viviam juntos, Deus escolheu Abraão. E por que Deus escolheu Abraão? Primeiro, eu vejo que também na Bíblia está estabelecido que o Senhor disse para Abraão: eu escolhi para que você ordene a sua geração, que eles sigam os meus estatutos, preceitos e mandamentos. Então, a escolha de Deus, amados, para a vida do homem, ela tem também um propósito. Infelizmente eu vejo, amados, a igreja perdeu essa essência. No
propósito pelo qual você está aqui. Eu poderia perguntar hoje um a um, fazer aqui uma enquete. Qual é o propósito pelo qual você está nesta igreja? Qual é o propósito pelo qual você está no Evangelho? Vou tirar a palavra igreja, porque senão a gente pode estar se limitando ao tempo, ao espaço. Mas qual é o propósito pelo qual o Senhor lhe fez conhecer o Evangelho? E Ele tirou você lá de você está. Escolheu você. Por que Ele escolheu você na sua casa? Da mesma forma que Ele escolheu Abraão. Tá? Deus, Ele disse para Samuel, que Ele disse Samuel, quando Samuel foi lá ungir o rei de Israel, Deus disse para Samuel, Samuel, eu não vejo o homem veio aqui na terra, mas eu vejo o alto, ou seja, eu tenho conhecimento de todas as coisas. Eu conheço as pessoas e eu vejo o coração. Como Deus sabe do hoje, amanhã e assim por diante, Ele sabe muito bem, amado, aquilo que vai acontecer na tua vida. Portanto, Ele lhe chamou e Ele tem um propósito. E você sabendo, amados, que Deus conhece o teu amanhã, você deve se alinhar a esse conhecimento de Deus. De que forma? Cumprindo a sua vontade. Dos mandamentos de Deus que tem promessa é acerca dos jovens, de honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ou seja, é um mandamento que ele tem uma promessa, ele tem um propósito, se ele for cumprido de acordo com a vontade de Deus. Amém? Está entendendo? Então, lá em Gênesis capítulo 13, tá? A partir do verso 14, eu vou ler alguns textos aqui. Outros eu vou apenas comentar o texto para não se prolongar muito. Tá? Então, amados, no capítulo 13 de Gênesis, Deus já havia chamado ali Abraão. Tá? E no verso 14, Deus disse a Abraão, depois que Ló separou-se dele, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles tinham se multiplicado, os animais deles tinham se multiplicado abundantemente, e a terra já não estava mais comportando a quantidade de animal que diz respeito à alimentação deles. E aí os pastores começaram a brigar, porque um queria levar um rebanho, o outro disse, não, esse espaço aqui é meu. E aí Abraão viu isso, e chegou para Ló e disse, olha, não é bom que os nossos pastores e nós também devemos entrar em atrito por causa de alimento, está vendo que realmente a terra não está nos comportando, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, é o jeito. E aí Abraão chega para Ló, amados, e disse assim, eu faço o seguinte, eu vou dar a você o direito de escolher para você querer. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Ló olhou, viu lá umas campinas, um lugar meio seco, árido, virou-se, olhou, verdinho, que pasto ali, o negócio parece ser bom. Eu vou para lá. Agora o está bom, eu vou para esse lugar, tá? Uma coisa aqui que eu quero abrir entre parênteses, amados, nós estamos falando em multiplicação, tá? E nós devemos, eu quero que você tenha isso em mente, até porque esse assunto, ele vai ficar latente aqui nos estudos, para que você entenda isso. Mas, amados, Deus nos dá sempre a capacidade de escolher. E aqui eu vejo uma oportunidade que Deus deu a Ló de escolher o caminho que ele queria seguir. Nós somos limitados. A nossa visão, eu pelo menos aqui, eu preciso de óculos para ler. Né? Nós somos limitados e precisamos aprender disso. Então Ló, na sua visão humana, olhou lá para aquelas colinas, para aquele campo, e aqui tem algo, amados, muito interessante. Tá? O verso 10 diz assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. E ele disse aqui algo muito interessante, era como o jardim do Senhor. Ou seja, era aparentemente bom, era como se fosse um jardim de Deus. Mas hoje, com certeza vocês sabem muito bem o que foi que deu essa escolha de Ló. Então, amados, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você é homem ou mulher de Deus. Se você for fazer algo, não só coloque uma oração, mas espere
Não vá pelaquilo que parece. Igual olhou e disse: parece o jardim de quem? De Deus. E lá não tinha nada de jardim. Foi uma tremenda perdição para a família dele, para as filhas dele. E Deus teve misericórdia. Então, tenha muito cuidado com aquilo que parece. Parece. Hoje as pessoas ficam com esse negócio, parece. E aí, fulano, não parece que é bom. Parece. Às vezes, quando eu compro alguma coisa nessa internet, que é na Shopee, e as pessoas, amados, eu vejo tudo, eu observo. E aí as pessoas compram o produto e eles têm lá para você avaliar o produto. Tá? Infelizmente as pessoas dificilmente avaliam o produto como realmente deveriam avaliar. O que é que fazem? As pessoas pegam aqui o produto, aí colocam lá no comentário. Ele veio bem embalado, e parece bom, mas eu não testei ainda. Como é que eu vou comprar um produto? E primeiro, a minha avaliação é pela embalagem. Eu não vou ficar com a embalagem. A embalagem eu vou jogar fora. Você joga em você, mas eu jogo. Primeiro ponto, as pessoas parecem, a embalagem é bem embalada. Então, amados, o que me interessa no produto que eu compro é se ele vai realmente suprir aquilo que eu preciso, a minha necessidade. Então não dá para avaliar a minha necessidade daquele produto, a sua funcionalidade pela embalagem. Segundo, parece. Eu tenho que testar. Testa lá o produto, liga na tomada lá e for para funcionar e depois você prestou. Para depois não estar arrependido. Porque não dá para mim comprar algo sobre esse tipo de avaliação. Então não dá mais para você tomar uma decisão na sua vida avaliado naquilo que parece. Ou circunstancialmente avaliado pela embalagem. Não é mudar. No primeiro. Porque, amados, sempre tem uma pessoa que sabe, me conhece muito bem, profissional em embalagem, é Satanás. Por quê? Porque ele sabe que nós somos imediatistas. Então, amados, ele é profissional em trazer uma embalagem maravilhosa para você. Mas o conteúdo é desastroso. É lindo. Parece o galã da Globo. Como é que eu posso abrir mão deste homem? É embalagem. Mas eu quero dizer para você, homem e mulher que estão nesse lugar, que você, amados, vai viver com o produto. Você vai viver com o produto. Uma pessoa. E o produto, amado, dessa pessoa, sabe como é que se chama? Caráter. Amém? Amém. Tome cuidado com as suas escolhas. Depois que Ló fez essa escolha, Abraão escolheu o quê? Ele escolheu a Deus. Independentemente se tinha paz, se não tinha, a escolha de Abraão foi Deus. Ele já tinha feito isso muito antes. E aí, amados, depois diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, ou seja, eu multiplicarei você. Eu vou te multiplicar. E na cabeça de Abraão, amados, ficava ali um ponto de interrogação: como que Deus vai multiplicar a minha descendência se até agora eu não tenho um filho? E a minha esposa já está com uma certa idade. Para Deus, amados, não é impossível. Se Ele disse que vai fazer, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai te dar um filho, amado, Satanás pode tentar de todo jeito. Satanás, amados, pode tirar o seu útero. Ele pode colocar um CA que impede você de gerar um filho. Deus vai lhe dar um filho. Porque Deus não precisa de nada para criar. Ele diz: haja luz, haja demais. Só o homem, na sua concepção, ele fez questão ali. Não é porque ele podia dizer haja o homem, não. É porque ele está mostrando que o homem ele foi especial para Deus. Diante de toda a criação, você é especial. Ele fez questão de fazer com as suas próprias mãos. Eu vou construir, eu vou moldar. Amém? Amém.
A promessa de Deus a Abraão, ela continuou. Tanto que lá em Gênesis 22, 15, 17, repete aquilo que Deus acabou de falar aqui no capítulo 13. Tá? Ele disse aqui que a sua descendência iria ser tão numerosa como o pó da terra. Depois a mata era como um grão de areia do mar. Deus foi ampliando. Tem mais areia ou tem mais água na face da terra? Aí Deus disse, como o pó da terra. Então o pó da terra era simplesmente aquela terra seca onde nós habitamos. Quando Deus falou novamente para Abraão, Deus disse assim, eu vou aumentar mais. A perspectiva dele de se multiplicar vai ser como um grão de areia do mar. E o mar, grão de areia do mar. Então Deus ampliou ainda para que Abraão pudesse entender a magnitude da vontade de Deus. Amém? Amados, agora aí lá em Mateus 3, 23, tá? Mateus 13, 23. Aqui, amados, em Mateus 13, tá? Primeiro vou aqui resumir. Aqui é a parábola do semeador, né? E ele saiu a semear, ou seja, ele saiu a lançar semente, tá? E havia aqui, amados, os tipos de terreno pelo qual a semente ela foi semeada, ou seja, ela foi lançada, né? A primeira semente, quando ele foi puxando aquela semente do seu bornal, ou seja, daquele saquinho, a semente ela caiu à beira do caminho. Diz aqui a palavra que as aves vieram e comeram a semente. Tá? Por quê? Porque ela caiu, amados, na beira do caminho. Então não tinha cova para a semente entrar, não cobria ela e ali ela não germinava. Tá certo? Então parte daquela semente que o semeador havia trazido, ela caiu em terreno pedregoso, mas não havia muita terra, então essa semente não brotou, porque lá a terra era cheia de pedras, né? Então não teve terra para poder a semente também germinar. Tá bem? Amém? Mas quando ela caiu, e aí quando saiu o sol, as plantas se queimaram. Verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou, porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Elas até cresceram, mas os espinhos, né, começaram a sufocar a planta. Tá certo? Mas outra caiu em boa terra e deu uma colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é, quem é o semeador? Deus. E qual é a semente pelo qual ele usou para semear? A palavra. Amém? Amém. Só que uma parte dessa palavra caiu à beira do caminho, ou seja, ela acabou aqui sendo lançada. E ali as aves vieram comer. Depois caiu em terreno pedregoso, tinha pouca areia, não pôde, a planta até cresceu, mas o sol veio e matou aquela planta. Depois ela caiu, a palavra, ela foi lançada, a pessoa recebeu a palavra, mas aí veio os espinhos. Os espinhos, o que é os espinhos, amados? Trazendo para a nossa vida hoje. É aquilo, amados, que vem para espetar a tua vida. Vem, amados, para acabar aqui distraindo você da palavra. É exatamente o que acontece com muitos. Eles recebem a palavra, passam um tempo na palavra, mas aí quando vem as ofertas deste mundo, os prazeres deste mundo, as quais eles já tinham provado, e eles vêm novamente, ele começa a espetar você. E o espinho, amados, não sei se você já teve algum tipo de espinho em você, mas o espinho, amado, pode ser o menor que seja, aquele que você precisa de uma lupa, ou um bichinho para incomodar, não é?
Me incomoda? Rapaz, aqueles tem uns cactozinhos lá em casa, tem uns cactozinhos. Tem uns espinhos assim, pequenininhos. Rapaz, se você tem escaleiros, você está para ver se ele na luz, vê o bichinho lourinho assim, aquele lourinho, né? E miudinho. Aí você fica no dedo, mas quando você encosta, tudo que encosta, aí fica incomodando, não incomoda não? Pois é exatamente isso. Você recebeu a palavra, está ali no louvor, na bênção, mas as coisas do mundo vêm e começam a te incomodar. Aquelas músicas que você gostava começam a incomodar. Os prazeres deste mundo vêm e começam a bater na tua porta. Vem os amigos te oferecer, e aí você começa a ouvir e começa a te incomodar, que você acaba cedendo. E é assim que muitos voltaram. Muitos voltaram, né? Voltaram atrás da sua palavra. Mas, amados, tem um terreno em que essa semente foi lançada, e esse terreno, amados, é um terreno bom, é maravilhoso, onde a semente, amados, encontrou ali um lugar para que ela pudesse crescer, e ela não só cresceu, mas ela se multiplicou. Mas ela não só multiplicou assim, uma multiplicação assim, ela multiplicou lá 30, a 60 e a 100 por 1. Que é isso? É quando um lavrador vem e ele abre uma cova e vai plantar ali milho ou feijão. Eu não sei, aqui tem irmãos que sabem muito bem, o que é isso, eu não entendo, eu nunca plantei nada. Aliás, plantei, eu posso plantar, eu já peguei plantado e tirei, plantei de novo e aí aconteceu. Vocês entenderam aí? Então, pega, seu amados, alguma, você vai botar só uma semente, você vai pegar aqui um caroço de feijão e vai botar para plantar e mais outro caroço economizando? Não! Você vai botar 4, 5 caroços de feijão, porque a probabilidade, quantos? 3? Olha aí, Deus, aqui uns agricultores. Então você vai botar 3, eu vou botar, era mais, eu vou botar 10, ó. Então você bota 3, que estão dizendo aí, por quê? Porque a probabilidade desse feijão brotar é muito maior do que se você botar. E ali vai crescer, e ele vai começar a germinar, e vai dar muita baja, ou seja, ele vai dar 3, se você for contar quantas caroços de feijão deu, 3 por 100 por 200 caroços de feijão, tá? Amados, se nós temos essa expectativa, quando nós lançamos uma semente, você imagina que deu? Você imagina isso? Deus não espera essa expectativa de mim e de você. Se nós colocamos 3 sementes, o Senhor vem com a palavra, coloca no teu coração, qual é a expectativa dele? O retorno dessa semente que foi plantada no seu coração. E o retorno não é um retorno assim qualquer não. É um retorno a 30, a 60 e a 100 por 1. Aqui eu estou trazendo uma analogia para você. Mas nós não vamos ficar limitados a isso. Quer dizer, pastor, que eu tenho que produzir a 30 pessoas, ganhei 30 pessoas para Jesus, ganhei a 60, agora ganhei 100, beleza, tá bom. No dia do juízo eu vou prestar conta aqui, Senhor, eu entreguei 100 para o Senhor. Não. Aqui o Senhor está apenas, amados, trazendo aqui um exemplo daquilo que é a vontade de Deus para nós. Como eu estou pregando para você essa noite, amados, você precisa ter em mente que eu preciso me multiplicar. Foi para isso que Deus me chamou. Uma das coisas mal entendidas, sabe o que foi? Foi a mensagem de Jesus. Jesus trouxe a graça de Deus. Ele trouxe o Evangelho. Ele trouxe a salvação de Deus. Tá? Mas aí os judeus, uma parte dos judeus, amados, se apegaram a essa salvação de uma forma tal. E o problema não foi só a questão da salvação. Foi porque eles limitaram a salvação. A salvação, Deus escolheu o povo judeu, Ele escolheu uma nação, para que através dessa nação, ela pudesse gerar outras nações para Deus. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, nem um só se perca. Tá? Mas aí, amados, os judeus interpretaram mal a intencionalidade de Deus, de que a salvação viria para eles, mas dele a deveria de passar para outros povos. Eles se fecharam. E como o Senhor Jesus mesmo se confrontou o apóstolo Paulo também, a salvação, ela não vem para os judeus, é através dos judeus. Para os outros povos, eles pararam nele. Sabe o que aconteceu? Não aceitaram Jesus como Filho de Deus, não aceitaram a graça de Jesus e fundaram o judaísmo. Que eles creem em Deus, creem na palavra, mas que Jesus é apenas um profeta, é um homem, não é o Filho de Deus. Portanto, a igreja ela não pode parar, a igreja não pode se fechar, porque hoje muitas vezes a gente acaba
sendo conduzido, porque você perdeu a essência do propósito pelo qual Deus lhe criou. Ele criou para que você multiplicasse. Ele chamou você, ele escolheu você, ele tirou você lá das trevas e transportou para o reino do Filho, do seu Filho, que é a luz, para que através de você iluminasse outras pessoas. A luz não pode parar em você. Você precisa iluminar a vida de outras pessoas, você precisa alcançar outras pessoas, você precisa se multiplicar. E hoje as pessoas acabam fazendo igual o judaísmo. Parou dele. Se converteu, entregou a vida de Jesus, parou. Eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou fazendo aqui a minha oração, eu estou aqui ensinando a Deus, eu estou. Qual é o propósito disso? Para mim, isso é egoísta, isso é um egocentrismo que faz com que a igreja pare. É minha bênção, é minha cura, é só isso. Você não pensa nas pessoas, você não pensa naqueles que estão padecendo a cova todos os dias. Lógico que existe uma naturalidade da morte, tem as doenças, tem os acidentes automobilísticos, tem avião, e aí vai. Mas eu estou falando, amados, aqueles que prematuramente estão indo para o inferno. Satanás tira a vida de 3 por 1, principalmente dos jovens, os nossos jovens. Que necessidade de parar por onde nós moramos? E qual é a sua reação? Como a igreja, você é a minha bênção. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Enquanto você mesmo não ora por você mesmo, mas quer que os outros orem. Qual posso aqui para eu vou para o trabalho, e aí eu vou abrir uma porta de emprego, que eu estou pedindo a Deus. Você está orando, está pagando preço. Qual é o seu propósito dessa porta de emprego? Suprir as suas necessidades? Porque, primeiramente, essa porta de trabalho, você deveria colocar diante de Deus, Senhor, me usa lá naquele lugar. Tem vidas para ser alcançadas, eu sei que não pode me usar. Abre aquela porta, porque quando chegar lá, eu vou pregar a tua palavra. Sabe o que acontece? Deus abre a porta. Você chega lá, ninguém nem sabe se é crente. Você não tem cheiro de crente. Você não fala igual a crente. Você não anda igual a crente. Ninguém sabe. Chama gente secreta de Cristo. Não existe isso. Não existe. Essa palavra do semeador mostra que se você recebeu essa semente, que é a palavra de Deus, no teu coração, é um bom terreno, não tem como se reproduzir. Não tem como se multiplicar. É impossível que você consiga ficar. Jesus curou pessoas, mas eu achava interessante que Jesus chegou para um homem, curou ele e disse: olha, não conte para ninguém. Só foi Jesus virar as costas. Ele saiu contando para todo mundo. Onde é que está, amados? As pessoas que vêm à igreja, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, recebem a alegria da salvação e saem pulando da igreja, contando a todo mundo que você entregou a vida a Jesus, que a tua vida agora é outra. Sai de dentro do jeito. Chega em casa, continua do mesmo jeito. E saiu para ir para a igreja, eu vou do mesmo jeito. Cadê a alegria da salvação nos olhos da pessoa? Mas eu acho bonito. Tem um pastor da nossa denominação, que eu sei que ele deve ter uns 70 e poucos anos, creio que isso. Mas eu admiro muito aquele homem. Sempre admirei ele, ia fazer um dos pastores. Ele agora já está um pouco mais debilitado, de idade. Mas, amados, sempre eu admirei aquele homem. Sabe o que eu disse para Deus? Quero ser glória. Chegar nessa idade, com esse mesmo brilho nos olhos que ele tem, com esse mesmo sorriso que ele tem, que é contagiante. Amados, um crente contagiante é diferente. Onde você chega, as pessoas querem estar perto de você, elas querem te conhecer, elas querem andar com você, elas gostam de sentar com você, elas gostam de conversar com você. Mas como eu já preguei aqui, existem os crentes repelentes. E quando você dobra a esquina, a primeira coisa que faz, a pessoa fecha a porta. Eu me livro, está cheio de esquina. Esconde. É terrível esse ponto. Quando chega, só fala do diabo.
A Bíblia não prega, ela não tem a Bíblia na mão, ela tem um tijolo para dar na cabeça das pessoas. A Bíblia é um instrumento de salvação e não de condenação. A condenação é para quem não aceita ela, mas para quem aceita ela é um instrumento de salvação. As pessoas usam a Bíblia para matar em vez de para salvar, porque está escrito, está escrito também, que tu também, se for dentro dos caminhos, vai morrer, vai queimar. Só usa a Bíblia para matar. Eu acho que esqueci isso. Serial killer, crente, quando sai na rua, tirando todo mundo, só aponta o pecado das pessoas. O Senhor lhe salvou para que através da sua vida você salve a outros. O Senhor mandou pregar o Evangelho, não foi mandou você julgar a vida das pessoas. Se é alta, faça, fez, usa isso. Ele não mandou você fazer isso. Ele disse: pregue a minha palavra, pregue a minha palavra. Amém? Amém. Em João 14, Evangelho de João, Evangelho de João 14, verso 12. Verso 12. Jesus disse assim: olha, eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Pega aí a palavra obras. Jesus, vou repetir. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará as obras que eu tenho realizado. Segura essa palavra obra aí. Segura aí, que tu vai levar uma lapada hoje. Vai. Segura essa palavra obra. Porque eu vou trazer para você uma realidade, talvez você tenha esquecido dela. Mas nunca essa realidade está tão eminente no século que nós estamos. Nunca eu vi uma realidade tão próxima de acontecer. Segura a palavra obra. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito ou realizado, e vai fazer ainda obras maiores. Amém? Amém. Que obras são essas? Vamos lá para Apocalipse. O pessoal gosta de Apocalipse, das revelações. Lá tem dragão, serpente. Mas é aquele filme de terror. Tem cobra. Né? Apocalipse. Ele mal se converte, a maneira vai ler Apocalipse. Que ele saiu daquele filme de terror, aí vai ler a Bíblia de terror. Né? Apocalipse, capítulo 14. Vocês guardaram a palavra obra aí? Verso 12. Mas eu vou ler a partir do 9, tá? Diz assim: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos. Para todos os que adoram a besta, porque são bando de besta, mas está aqui na minha mente, eu estou dizendo, tá? E a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a presença dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus.
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Esse texto, e é exatamente esse versículo que eu mandei você guardar, a palavra obra, tá? Finalzinho. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eles descansarão das suas fadigas, porque as suas obras os seguirão. Ele está falando de quê? Jesus disse: aquele que crê em mim e na minha palavra vão fazer maiores obras do que ele. Obra. Você foi chamado para ser um operário na obra de Deus, para ser um instrumento de Deus. Tiago fala que a sua fé sem as obras é morta. Obra. Você foi chamado para trabalhar e não para dar trabalho ao pastor na igreja. Porque simplesmente o crente entendeu errado. Ele veio de obrar lá fora. Ele vem dar trabalho aqui ao pastor. Porque quando você não tem nada que fazer, vai acabar fazendo alguma coisa que não presta. Crente ocioso não dá certo, não. Vai acabar, no mínimo, pensando naquilo que não presta. Porque existe o diabo do erro. Tá. Então, segura a palavra obra. Jesus falou que ele veio aqui para a terra e ele operou na obra de Deus. Operou obra. Ele fez as obras que o Pai incumbiu ele fazer. E ele disse que quem crê nele vai fazer obra maior do que ele fez. Aqui, amados, já é um julgamento. Julgamento de quem? Do povo de Deus, da igreja. Tá? Julgamento do povo de Deus, julgamento da igreja. Tem mais, não é só até aqui não, viu? Mas eu achei interessante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas. Eita glória! Promessa de Deus para você que trabalha na obra de Deus incessantemente. Você vai ter um descanso eterno. Você vai ter, você vai ter um descanso eterno. Portanto, Jesus disse para os discípulos: o vosso descanso de vocês não é aqui na terra, não. Mas só o que eu vejo é crente atrás de descanso aqui nessa terra. É atrás de mordomia, é atrás de almofada, de colchão que fala, colchão que mola, colchão disso, colchão aquilo. O Satanás está oferecendo conforto para você. Ele vai oferecer conforto. Porque ele, amado, sabe uma coisa: ele hoje te oferece um conforto, mas depois do juízo de Deus, meu filho, ele tem um desconforto miserável para o resto da tua vida. Está aqui. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Isso. Avalie a sua vida. Hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa. Tudo automático. Carro automático, carro que estaciona só, carro que freia sozinho. Você sabe que tem carro que freia sozinho? Tem. Se uma pessoa atravessar na frente, você não precisa, você só faz, deixa que ele freie. Você pode gritar, mas deixa que ele freie. Carro que estaciona sozinho aí, o motorista aí, coisa maravilhosa, aperta o botão de mas você sabe, calma aí, cara. Tudo hoje é conforto. Estou com fome, liga, está na sua porta. Tudo hoje, amados, é trabalhado para o ser humano viver confortavelmente. Isso é pecado? Não. Desde que você tenha muito cuidado com esse conforto. Isso não vai acabar lhe matando. Apocalipse capítulo 20. A partir do verso 11. Aqui está dizendo que os
mortos serão julgados. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Isso aí é uma coisa que mais certeza na nossa vida. A não ser que Deus resolva arrebatar você. Como ele fez Enoque, Elias, tá? A não ser que ele resolva. Isso aí é decisão do Senhor. Mas, de antemão, todos nós vamos morrer. Por isso que está dizendo aqui, os mortos serão julgados. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Ei, presta atenção, o livro da vida, viu? Hoje você tem a oportunidade de o seu nome estar escrito no livro da vida, porque o Senhor tem o livro da vida, não é o livro da morte. A morte é uma consequência do pecado do homem, que nunca foi plano e projeto de Deus. Nunca foi. Tá? Entenda isso. Diz aqui: os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava no registro dos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado com o que tinha feito, de acordo com o que tinha feito. O que é isso? Suas obras. Amém? Você entende isso? O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Amém. Isso aqui, amados, é uma realidade que está tão iminente, porque o juízo de Deus está muito próximo de acontecer. Hoje você está recebendo essa palavra, amanhã você vai ter a oportunidade. Quero que você se desperte, abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento. Não vacile, não vacile, porque o que eu estou falando aqui é sério demais. É questão de vida ou morte, você que escolhe. Quando Deus ia tirar o povo lá do deserto, lá do Egito, e ele ia trazer ele para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, o Éden, o Senhor disse assim: olha, hoje eu coloco diante de vocês, Deuteronômio 28, hoje eu coloco diante de vocês, o que é que vocês escolhem? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? É que as pessoas escolherem a morte. Porque as bênçãos têm um preço, e o preço é seguir a orientação da palavra de Deus. Já a morte não precisa seguir a Deus. A morte você segue a sua vontade, os seus desejos. Amém? A morte você segue os seus prazeres. Satanás hoje tem colocado para as pessoas prazeres, né? As pessoas hoje vivem de prazer, tá, amados? Ninguém quer abandonar o prazer para poder, amados, servir realmente a vontade de Deus. Amém? Amém. Você foi chamado para multiplicar, entenda isso. Bichinho. Não. É um drone que eu contratei, está filmando. Aqui a câmera é minúscula. Olha, brincadeira para poder vocês acordar, tá? Rapaz, esse foi legal, foi de Deus. Está despertado, abrindo os olhos, né? Os olhos arregalados, porque tinha um olho miúdo quando eu estava. Ele tinha um olho grande, olha. Né? Então, amados, olha, presta atenção. O julgamento de Deus vai acontecer. Mas eu quero saber de você hoje. Quando você chegar diante do trono de Deus, quem que crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Amém. Então, irmãos, é tão tímido. Amado, levanta. Quem crê que tem medo de mostrar o sovaco, não? Se você usa Rexona. Olha, se você crê que o seu nome está escrito no livro da vida, você vai se apresentar diante do grande trono de Deus. E a única coisa, amados, que Deus vai querer saber de você é: que foi que você fez para mim?
Que foi que você fez com a vida que eu te dei? Você estava morto e eu ressuscitei. Você ia para a condenação eterna, morar com Satanás e seus demônios. Mas eu te livrei dessa condenação. Que foi que você fez para mim? Qual é a obra que você tem para me apresentar? Abra as suas mãos que eu quero ver. As suas mãos. As mãos daqueles que trabalham na roça, né? As mãos daqueles que pegam na enxada. Lógico que hoje em dia esse trabalho está cada vez mais escasso. Ficou só por dentro. Com certeza, se você for olhar, você vai ver como é que é a mão dessas pessoas. Calejada, áspera, maligna. O Senhor vai querer ver as tuas mãos e dizer: cadê as minhas obras? Cadê o resultado da minha obra? O que foi que você fez para mim? Lá em Mateus 25:31, o julgamento das nações não vai ser julgado, amado, porque você estava na igreja, porque você cantava, porque você pregava. Não vai ser isso. O julgamento das nações é: o Senhor diz, eis que eu vou colocar as ovelhas à minha direita, e vou chamar: venham para cá, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estive enfermo e vocês foram me visitar, eu estive preso e vocês foram me visitar, eu estive nu e vocês me deram roupa. Ou seja, as suas obras. Agora, passa para a esquerda, tá vendo? O negócio de esquerda não está certo. Passa para a esquerda: maldito de meu Pai, pode, porque eu estive preso e vocês não foram me visitar, eu estive com fome, vocês não me deram de comer, eu estive nu e vocês não me deram de vestir. Está vendo? O que é isso? Obra. Você diz que tem fé? Tiago diz: mas me mostra suas obras pela fé. O que adianta a pessoa chegar na sua casa e aí vou pedir um pedaço de pão e você dizer: eu não tenho? Será que você não tem mesmo? Ou você não quer dar? Será que você não quer ceder o seu tempo? Não posso perder tempo. Fulano, vem cá. Não dá não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho. Ou seja, as coisas estão em primeiro lugar. Quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus é mandar gente. São pessoas. E elas têm mais coisas. Quer ter mais coisas? Tudo que tu precisa: roupa, casa, harmonização facial, batom, shampoo, carro, que for. Tá certo? Aí é outro nome? Acho que seria diferente. Mas vem, dá conta dele. Então, amados, vídeo. Eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês sobre exatamente o que nós estamos tratando. Você foi chamado para se multiplicar. Amém? Dá um stop aí que o vizinho está chutando meu trono. De novo o som. Do outro lado, desse lado aqui. Olha desse lado, né? Enquanto uma semente brota, dá origem a centenas. Começa. Uma semente Começo. aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos, com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola: todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A Bíblia é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é, usando agentes especiais.
Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Amém? Gente, Toda a natureza. vocês entenderam aí? Por que você está nessa igreja? Por que você está nesse lugar? A ordem é multiplicar. E para multiplicar, você vai ter que trabalhar. Obreiros, obra do Senhor. Então sai desse lugar da preguiça. Sai desse lugar do comodismo. Esse negócio de ficar protelando. Não. Geralmente é segunda, né? Não, segunda eu vou fazer isso. Não, segunda eu vou pregar. Não, segunda eu vou comprar isso. Eu estou planejando e mata. Vai dar certo. Esse negócio de eu estou pensando, Jesus volta e tu continua pensando. Não, Jesus, é porque assim, foi pouco tempo para me pensar. Sai fora, larga esse negócio, coloque em prática aquilo que o Espírito Santo está mandando fazer. Mas quantas pessoas eu já vi pagar um preço alto porque desobedeceram a Deus? Deus diz, vai lá e prega para aqueles que estão lá. Você diz, Senhor, eu vim aqui. Senhor, já chama de Senhor. Então, se tu chama ele de Senhor, tu não tem direito nenhum. O direito que tu tinha é de ter tido escolha antes. Já resolveu? Já entregou a vida a Jesus? Por que agora tu quer mandar dele? Se já entregou e disse que ele é Senhor, não é servo, obedece. Todo mundo quer bênção, mas existe, amados, a bênção. Não existe bênção para a desobediência. Em Deuteronômio 28 tem a maldição por causa da desobediência. Mas queremos bênção. Não existe isso. É na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Amém? Amém. Deus espera que eu e você nos reproduzimos. Devemos nos reproduzir a 30, a 60 e a 100 por um. Onde você está, Deus pode usar. Independentemente se sabe se falar, se não conhece a Bíblia toda, o Espírito Santo vai te capacitar. O importante é você dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou indo. Cadê aquele texto que a gente disse? Tem um texto que nós falamos aqui. Eu quero que ele fique na sua mente. Tá? A ele é muito claro, essas letras. E eu quero que a gente leia todos nós juntos. Deixa eu ver se tem passado assim. Sim, né? Não é pior, velho. Deixa eu passar. Olha. Agora, rapaz, o negócio está sério. Está queimado. É porque esse vídeo aí eu vi várias vezes, não deu problema. Pronto, vamos ler, tá? Lê todos juntos, ó. Mas foi semeado boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e outro 100, outro 60 e outro 30. Vezes 23. Mas o que ouve é o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, é o que dá fruto e produz a 30, 60 e a 100 por um. Você ouviu a palavra, você compreendeu o que foi ministrado, pois Deus espera agora que você vai e dê frutos, que você vai e se reproduza. Amém? Amém. Eu vou esperar isso, porque eu preciso ver, com esses olhinhos na terra de novo, e ver os seus frutos aqui na igreja. Mas estão lá fora, aqui dentro não. Porque tem uma mania feia, rapaz. Vou fazer aqui um culto, vai ter um culto de ação de graça. Só chama crente. Vamos fazer aqui um encontro de mulheres, só chama as crentes. Vamos fazer aqui um plano dental. Eu já disse aqui na igreja, está proibido. E eu digo isso daí de mão dada com outro crente. A maneira que foi chamada foi para semear. Quem quer converter crente?
Deus precisa. Mas eu tenho a mania já de ser na igreja. Você não convide crente. Mas foi chamada para salvar os perdidos, não é para salvar os que já estão salvos. Que obedecem Jesus precisa. Chegaram os que entendiam da palavra, chegaram para Jesus, o mestre, conhecedor. O Senhor disse assim: eu vim para o doente. Eu não vim para os que estão santos. Ou seja, nós vamos buscar os que estão doentes. Os que estão sadios, graças a Deus, louvado seja Deus, para que se multiplique e todos sejam salvos. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Orar e agradecer a Deus.